E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu preparei essa revisão para nossa avaliação. Vai ser um vídeo relativamente curto, porque a nossa prova é uma prova pequena, né? São só 4 questões que eu elaborei. Então nessa revisão eu vou focar só naquilo que é mais importante para essa avaliação, tá certo? Bom, como eu havia dito para vocês, a nossa avaliação ela vai da aula 2 à aula 5. Então a gente começa lá na aula 2 falando sobre os modelos celulares. Bom, eu acho que todo mundo lembra disso, porque é algo que a gente estuda há bastante tempo, mas existem 2 tipos de células, né? Aliás, existem milhares, milhões de tipos de células, mas existem 2 grupos muito importantes de células, que é o grupo das células eucariontes e células procariontes. Bom, a célula procarionte é aquela célula mais simples. É uma célula que tem uma complexidade bem menor do que o outro tipo celular, que é a eucarionte. Essa célula procarionte ela é típica de bactérias, né? Das arqueobactérias e das eubactérias. E quais são as características dessa célula? Bom, uma célula procarionte ela tem como principal característica a ausência de núcleo organizado. Então ela não tem núcleo organizado e o material genético, que é o que ficaria dentro de um núcleo, já que ela não tem, ele fica disperso, solto lá no citoplasma, tá certo? Bom, além disso, uma célula procarionte ela não tem organelas membranosas. O que é uma organela membranosa? Uma organela que é envolvida por uma membrana, igual a membrana plasmática. Então ela não tem, por exemplo, mitocôndria, ela não tem retículo endoplasmático, ela não tem complexo golgiense, ela não tem lisossomos, ela não tem cloroplasto. A única organela que uma célula procarionte tem são os ribossomos. E ribossomo é aquela organela ligada à síntese proteica. Por que ela tem o ribossomo? Porque proteína, que é o que o ribossomo faz, é um composto orgânico fundamental para a estrutura de qualquer ser vivo. Então, mesmo uma célula tão simples assim, ela precisa de proteínas, né, polipeptídeos, para poder construir a sua estrutura. Então, uma célula procarionte, né, típica de bactérias, arqueobactérias, eubactérias, ela não tem núcleo organizado, não tem organelas membranosas, a única organela presente nesse tipo de célula é o ribossomo. Bom, além disso, essa célula procarionte, ela tem, depois da membrana plasmática, uma parede celular. Sempre. Porque pensa só, quem tem esse tipo de célula são organismos unicelulares. Eles só têm então uma única célula. Caso haja um dano a essa única célula, o organismo todo já morreu. Ele já não existe mais, né? Então ela tem que proteger ao máximo essa única célula que ela tem. Por isso que uma célula procarionte tem um reforço a mais, que é a parede celular. Então, além do citoplasma lá com o material genético disperso e os ribossomos, ela tem a membrana plasmática, né, que é típica de qualquer célula, e tem também a parede celular, que confere uma proteção extra. Isso toda célula procarionte tem. Agora, algumas células procariontes, algumas bactérias, além da parede celular, elas vão apresentar uma cápsula. Essa cápsula dá uma resistência ainda maior para ela. Mas não são todas as bactérias que possuem. Toda bactéria vai possuir membrana plasmática e parede celular. A cápsula está presente em algumas. E aí elas podem apresentar flagelos, cílios, né, estruturas que vão ajudar elas a aderirem no substrato ou na locomoção, tá certo? Bom, mas o principal tipo celular que nós temos são as células eucarióticas, as células típicas de todos os protistas, então protozoários e algas, todos os fungos, todos os animais e todas as plantas. Essa célula eucariótica, ela tem núcleo organizado, então o núcleo ele é envolvido por uma, aqui a gente tem o núcleo, ele é envolvido por uma membrana, que é a carioteca, dentro desse núcleo tem o material genético. Além disso, lá no citoplasma, a gente vai encontrar as organelas membranosas, que eu vou falar um pouquinho sobre as mais importantes. E nesse citoplasma, eu esqueci de falar, mesmo numa célula procarionte, a gente tem um líquido. Então as organelas, elas ficam imersas em um líquido.
Esse líquido presente no citoplasma, ele pode ser chamado de hialoplasma ou citosol. Hialoplasma ou citosol é o líquido que faz parte do citoplasma. E esse líquido é composto por água. E a água é uma promotora de reação química. Então a gente pode imaginar que nesse citoplasma ocorre um número muito grande de reações químicas, tá certo? Bom, além disso, uma célula eucariótica ela vai apresentar a membrana plasmática. Se for uma célula vegetal, tem parede celular de celulose. Se for uma célula de um fungo, por exemplo, tem parede celular de um carboidrato chamado quitina, tá certo? Bom, pessoal, agora o mais importante são as organelas citoplasmáticas, né? O mais importante dessa aula. E aí existem várias organelas, cada organela tem funções variadas, mas como essa prova é uma prova mais enxuta, eu vou cobrar somente as funções mais importantes de cada organela, tá certo? Bom, eu vou falar então brevemente de cada organela de maior importância. E eu nem vou distinguir se é animal ou vegetal não, tá certo? Vamos só na função. Primeira organela, mitocôndria. Mitocôndria, fornecimento de energia. É lá que ocorre a respiração celular. Lembrando que essas organelas que eu estou falando, com exceção do ribossomo, só tem nas células eucarióticas. Então, beleza. Mitocôndria é onde ocorre a respiração celular. Então, a função dela é liberação de energia. Lisossomo, digestão celular. Complexo golgiense, o complexo de Golgi, secreção. Ela secreta alguma substância produzida na célula. Retículo endoplasmático liso, transporte. Retículo endoplasmático, transporte de substâncias, óbvio. Retículo endoplasmático rugoso, transporte de substâncias, mas ele ainda produz proteínas, porque o retículo endoplasmático rugoso ele tem ribossomos aderidos à sua superfície, tá certo? Centríolo, divisão celular. Peroxissomo. O peroxissomo é uma organela que está relacionada à desintoxicação, quebra do peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, que porventura é produzida em algum metabolismo do nosso organismo. E nas células vegetais, ele transforma lipídio em carboidrato, tá certo? Então, olha só, mais uma vez. Ribossomo, que eu já havia falado, síntese proteica, toda célula tem. Mitocôndria, respiração celular, ou seja, liberação de energia. Lisossomo, digestão celular. Complexo golgiense, secreção celular. Retículo endoplasmático liso, transporte de substâncias. Retículo endoplasmático rugoso, transporte de substância, mas principalmente produção de proteína, porque ele tem ribossomos aderidos à sua superfície. Centríolo, divisão celular. E peroxissomo, desintoxicação, né? Quebra da água oxigenada, que é peróxido de hidrogênio, em água e oxigênio. E essa última função aí ela é uma desintoxicação, tá certo? Bom, então essas são as principais organelas. É óbvio que existem outras estruturas que a gente discutiu em sala de aula, que normalmente eu cobraria numa prova, mas não vamos ficar somente nessas, tá certo? Bom, pessoal, então terminamos a aula 2. Na aula 3, nós temos... pessoal, uma última organela aqui, ó, cloroplasto, fotossíntese, certo? E as mitocôndrias e os cloroplastos, eles possuem DNA próprio, tá certo? Então, as células que possuem mitocôndria têm, além do DNA nuclear, o DNA mitocondrial, que é de origem materna, a gente já discutiu isso em sala de aula. E o cloroplasto também tem o DNA próprio. Então, por exemplo, uma célula vegetal ela tem 3 cargas genéticas. Ela tem o DNA nuclear, DNA mitocondrial e DNA do cloroplasto. Bom, aula 3, pessoal, a gente discutiu sobre água e os sais minerais. Importância da água para o nosso organismo. A água reduz temperatura, então ela ajuda no controle térmico de qualquer organismo. A água elimina resíduos. A água é um meio de reação química porque, como solvente universal,
sempre encontraremos uma quantidade muito grande de substâncias dissolvidas na água. Portanto, onde eu tenho água, eu tenho muita reação química. Então, a água lá no citoplasma é um facilitador de reações químicas, tá certo? Bom, então, ó, regula a temperatura, né, controle térmico, elimina resíduos, transporte de substâncias, promove reações químicas. Essas são as principais funções da água. Não precisa preocupar naquelas propriedades da água, né? Tensão, coesão, alta solubilidade. Isso eu não vou cobrar, né? Senão não tem como eu cobrar tudo que eu queria numa prova tão pequena assim. Então é isso que você precisa saber, as principais funções da água no nosso organismo. Controle de temperatura, transporte de substâncias, eliminação de resíduos e promove reações químicas. Depois, pessoal, a gente falou sobre os sais minerais. Bom, eu não vou cobrar a função específica de algum sal mineral. Vamos falar sobre a função geral dos sais minerais. Sais minerais, eles são nutrientes reguladores, eles ajudam no controle do nosso metabolismo, regulam reações químicas, reações bioquímicas, né, na verdade. Então, os nutrientes, os sais minerais são nutrientes reguladores, tá certo? Bom, e esses sais minerais são divididos em dois grupos, o grupo dos macronutrientes e o grupo dos micronutrientes. Macronutrientes são aqueles sais minerais que devem ser consumidos em quantidades maiores. Micronutrientes são aqueles sais minerais que devem ser consumidos em quantidades menores, tá certo? Não tem nada a ver com o tamanho dele, não. É com relação à quantidade necessária no nosso organismo. Então, sais minerais regula a reação química, controla nosso metabolismo. Macronutrientes devem ser consumidos em maiores quantidades, micronutrientes devem ser consumidos em pequenas quantidades, tá certo? Bom, e aí a gente passa para a última aula, né? Para a aula 4 e 5, que é sobre os carboidratos. Olha só, pessoal, carboidrato tem como principal função energia, fornecimento de energia. Carboidrato, açúcar, glicídio, sacarídeo, é tudo a mesma coisa. São vários nomes para a mesma molécula. E então, esses carboidratos têm como principal função fornecer energia. Só que eles também podem formar reserva energética, eles podem ter função estrutural, né? Então, assim, existem, melhor dizendo, várias funções para os carboidratos, porém a principal função, aquela que está em primeiro lugar, é o fornecimento de energia, tá certo? Bom, todo carboidrato ele é formado por 3 elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio. E a proporção desses elementos químicos é sempre de 2 para 1 para 2. Então, para cada 2 carbonos, eu tenho 1 hidrogênio e 2 oxigênios. Portanto, um carboidrato que tem 6 carbonos, falei errado, pessoal. Para cada carbono, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, tá certo? Falei errado, estou corrigindo. Então, para cada 1 carbono, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. É o dobro a quantidade de hidrogênio. Então, por exemplo, um carboidrato como a glicose, que tem 6 carbonos, vai apresentar 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, a proporção 1 para 2 para 1, tá certo? Bom, só que esses carboidratos, eles podem ser classificados de acordo com o número de carbonos. Então, existem vários carboidratos diferentes, muitos, e várias formas de classificá-los. Uma das formas de classificar carboidrato é de acordo com o número de carbono. Então, por exemplo, a gente tem carboidrato que tem 3 carbonos. Esses carboidratos são chamados de trioses. Existem carboidratos que têm 4 carbonos. Esses carboidratos são chamados de tetroses. Existem carboidratos de 5 carbonos. Esses são chamados de pentoses. Então, vamos parar por aqui, por enquanto.
Se um carboidrato ele tem 3 carbonos, é uma triose, qual que vai ser a fórmula química dele? C3H6O3, proporção de 1 para 2 para 1. Se ele é uma tetrose, ou seja, 4 carbonos, como que vai ser a fórmula química? C4H8O4, proporção de 1 para 2 para 1. Se for uma pentose, 5 carbonos, C5H10O5. Agora, depois das pentoses, a gente tem as hexoses e as heptoses. Hexose, carboidrato de 6 carbonos, C6H12O6. A glicose, frutose e a galactose. E carboidratos de 7 carbonos, são heptoses, C7H14O7. Bom, os principais carboidratos dentro dessa classificação são as pentoses e as hexoses. Por quê? Dentro das pentoses nós temos a ribose e a desoxirribose, que são açúcares presentes no DNA e no RNA, tá certo? Ribose presente no RNA, desoxirribose presente no DNA. Então, essas duas pentoses, pentose porque é de 5 carbonos, e cada uma das duas recebe um nome específico. Desoxirribose, a do DNA, e ribose do RNA. Essas duas pentoses, elas têm função estrutural. Então, elas formam uma estrutura do DNA e do RNA. Bom, e além das pentoses, outro carboidrato de grande importância são as hexoses, porque aí dentro a gente vai encontrar a glicose, a frutose e a galactose. Bom, esses 3 carboidratos aí, glicose, frutose e galactose, eles são carboidratos com função energética, eles fornecem energia para nós, seres vivos, tá bom? Então, uma das formas de classificar carboidrato é através do número de carbonos. Outra forma de classificar carboidrato é de acordo com o tamanho da molécula. Então, olha só, o carboidrato é como se fosse um trem de ferro bem grandão e esse trem de ferro é formado por vagõezinhos. Cada vagão é uma unidade de carboidrato. E a unidade que forma o carboidrato é a glicose, a frutose ou a galactose, tá certo? Então, esses 3 carboidratos, eles são unidades básicas. São moléculas muito pequenas. São tão pequenas que eu chamo de monossacarídeo. Tá certo? São os açúcares pequenos, açúcares formados por apenas uma única molécula, tá bom? Beleza. Existem outros monossacarídeos, a pentose e as pentoses, elas são monossacarídeos também. Mas esses 3 são importantes porque eles formam outros carboidratos, eles têm função energética. Então vamos lá. Quando eu tenho um trem com 2 vagões, lembrando que cada vagão é um monossacarídeo, é a glicose, ou a frutose, ou a galactose. Quando eu tenho um trem com 2 vagões, ou seja, uma molécula com 2 monossacarídeos, eu formo uma molécula chamada disacarídeo. E quem são os principais disacarídeos? A lactose, a sacarose e a maltose. Lactose é um disacarídeo formado pela união da galactose mais glicose. Depois a gente tem a sacarose. A sacarose é um disacarídeo formado pela união da frutose mais glicose. E por último, a maltose. A maltose é um disacarídeo formado pela união de 2 glicoses. Então, quando 2 monossacarídeos se unem, eles formam um disacarídeo, que pode ser a sacarose, pode ser a lactose ou pode ser a maltose, tá certo? Agora, eu posso ter um trem com muitos vagões. Eu posso ter uma molécula de carboidrato formada por muitas unidades. Quando eu tenho uma molécula formada por muitas unidades, eu tenho um polissacarídeo. E aí existem vários polissacarídeos e todos são formados por moléculas de glicose ligadas, união de glicoses, tá certo? O que vai mudar de um polissacarídeo para outro é a estrutura da molécula,
ou o mesmo número de monossacarídeos nessa estrutura. Bom, quais são os principais polissacarídeos? O amido, porque ele é de reserva energética vegetal, então toda planta ela tem um estoque de amido, ou na sua raiz, ou no seu caule, ou no seu fruto. Além disso, a gente tem o glicogênio, que é a reserva energética animal e dos fungos. Então, quando a gente tem excesso de glicose, essa glicose é guardada na forma de glicogênio. Além disso, tem a celulose, que forma a parede celular vegetal. A gente tem a quitina, que forma a parede celular dos fungos, e o exoesqueleto dos artrópodes. Então, esses 4 polissacarídeos, eles são os mais importantes. Amido, reserva energética vegetal, glicogênio, reserva energética animal e dos fungos, celulose, parede celular, e eu não dou conta de abaixar só isso aqui, então tem que fazer assim, ó. E quitina, parede celular dos fungos e exoesqueleto dos artrópodes, tá certo? Então são esses os principais polissacarídeos. Muito bem, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês façam uma boa prova. Vai dar tudo certo, a prova está bem tranquila. Tudo que eu cobrei está dentro dessa revisão, tá certo? Então, boa prova e tchau.